A China está preparando o terreno para a guerra. Ou devo dizer trabalho no mar? Por favor, continue assistindo. Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou Chris Chappell. Em 2008, o almirante Timothy Keaton disse ao Comitê de Serviços Armados do Senado que um oficial sênior chinês sugeriu a ele: "Por que não chegamos a um acordo, você e eu? Você fica com o Havaí para o leste, nós ficamos com o Havaí para o oeste. O que faria o mapa ficar assim?" Parece piada, mas o Partido Comunista Chinês leva isso muito a sério e trabalha ativamente para transformar o sonho em realidade. De certo modo, é até inspirador. Persiga seus sonhos como o Partido Comunista Chinês faz, sem deixar a decência básica te impedir. As coisas não estão indo bem. No cenário interno, há grupos ligados ao Partido Comunista Chinês financiando o protesto sem reis, que por acaso incluiu esses caras. Só existe uma solução: revolução comunista. Sim, sem reis, mas talvez um Stalin? Nunca pergunte a um comunista qual é o saldo de mortos dele. Enquanto isso, nos mares, a China se prepara para a guerra. Não é só com Taiwan. Estou falando de território americano mesmo. Estou falando do Havaí. A guerra está mais próxima do que muitos pensam. A Reuters divulgou esse relatório. A China está mapeando o fundo do oceano enquanto se prepara para uma guerra submarina com os Estados Unidos. E isso é chocante. A Reuters conseguiu rastrear pela primeira vez a extensão dos esforços da China para mapear o fundo do oceano para a guerra submarina. No mês passado, o contra-almirante Mike Brooks, comandante do Escritório de Inteligência Naval dos Estados Unidos, alertou o Congresso de que o que a China está fazendo possibilita a navegação de submarinos, o ocultamento e o posicionamento de sensores ou armas no leito marinho, e representa uma preocupação estratégica. Uma preocupação estratégica. Você acha? Acho que isso é minimizar, como chamar um tumor de 3 quilos no pescoço de um possível dodói. Por que isso não é a maior notícia do mundo agora? Bem, porque tudo é feito sob o pretexto de pesquisa científica. Veja, por exemplo, o Dongfang Hong 3 é totalmente um navio de pesquisa. Ele é operado pela Universidade Oceânica da China, pelo amor de Deus. Entre 2024 e 2025, ele navegou por todos os mares próximos a Taiwan, Japão, o Oceano Índico, até mesmo o território americano de Guam. O que ele estava fazendo? Bem, oficialmente, pesquisas de sedimentos e estudos climáticos. Mas a universidade também admitiu que o navio estava fazendo um extenso mapeamento do fundo do mar. E o Dongfang Hong 3 é apenas um dos muitos navios de pesquisa chineses fazendo a mesma coisa. Veja como eles mapeiam o oceano em grades bem fechadas. Aqui, por exemplo, eles estão mapeando as águas dentro e ao redor do Oceano Índico e do Mar da Arábia, por onde passam carregamentos de petróleo dos quais a China depende. Sim, isso não serve apenas para coletar lama ou pesquisar o clima. Na verdade, em 2021, o reitor da Universidade Oceânica, a universidade por trás do Dongfang Hong 3, celebrou publicamente seus laços estreitos com a Marinha Chinesa e o compromisso com a construção de uma potência marítima e da defesa nacional. Tudo a ver com amostras de lama. Eles estão apenas mapeando territórios ao redor de nações hostis para encontrar a melhor máscara de lama para tirar as olheiras. Justin Trudeau realmente foi um formador de tendências, né? E olha só, esses navios de pesquisa às vezes desligam seus rastreadores, eles somem do radar. Não sabemos para onde eles foram, nem a real dimensão desse problema. Ryan Martinson, um especialista em estratégia marítima da China no Colégio de Guerra Naval dos Estados Unidos, diz que é francamente impressionante ver a enorme escala da pesquisa científica marítima chinesa. Especialistas em guerra naval disseram a Reuters que esse mapeamento ajudaria a China a posicionar submarinos de forma mais eficaz e caçar os dos adversários. Em uma guerra por Taiwan, a China terá que manter abertas as rotas críticas de transporte de petróleo, já que a primeira coisa que os Estados Unidos fariam seria tentar bloqueá-las para sufocar o país. É só perguntar para Cuba se a energia deles já voltou. Falando em Taiwan, quer saber para onde vão muitos desses navios de pesquisa? Se pensou em algum lugar perto de Taiwan, está pensando pequeno demais. Aqui está o mapeamento do Pacífico Ocidental. Você sabe, a oeste do Havaí. Está um pouco denso, então pode ser difícil de ver, mas aqui está Taiwan, completamente mapeada.
Mas o que é ainda mais chocante são as águas ao redor de Guam, território dos Estados Unidos, com uma grande base militar americana, onde os Estados Unidos estacionaram alguns de seus submarinos nucleares. Eu sei o que você está pensando. O lugar perfeito para pesquisar a lama perfeita para uma máscara de lama. Especialistas em guerra naval afirmam que aqui ocorrerão as batalhas de submarinos mais intensas. O equilíbrio de poder está mudando. A China agora tem a maior marinha do mundo, com uma capacidade de construção naval 232 vezes maior que a dos Estados Unidos, o que é uma quantidade esmagadora, mesmo que a qualidade seja feita na China. Segundo Martinson, esse mapeamento permitiu à Marinha dos Estados Unidos manter por décadas uma vantagem assimétrica no conhecimento do espaço de batalha oceânico, mas isso ameaça corroer essa vantagem. Agora talvez você esteja pensando, uau, a China tem uma grande vantagem, eles não são fracos. Será que realmente vale a pena arriscar vidas americanas para defender Taiwan contra tudo isso? Essa é uma opinião que existe por aí. Acredito que chegamos aos limites do nosso poder que são reais. É importante lembrar disso. O poder não é infinito, você pode desperdiçá-lo, e estamos fazendo isso. Você pode ver a lógica fria nisso. Então por que não? Vocês ficam com o Havaí Leste, nós ficamos com o Havaí Oeste, é só formar a ordem mundial multipolar, os Estados Unidos vão simplesmente ceder? É triste não receber nenhum agrado como um cachorro recebe. Gosto muito de petiscos de fígado de boi. Mas tem um problema com isso. Primeiro, o que conta como o Havaí Leste? Isso inclui Nova Guiné, Nova Zelândia, Austrália. E não para por aí, pois a China pode ser chamada de tudo, menos de pouco ambiciosa. Porque a China não está apenas mapeando as águas próximas a ela, está mapeando o Havaí. Atualmente, o Havaí é uma das principais bases dos Estados Unidos para a projeção de poder no Pacífico. Você achava que alguns turistas de lá eram a coisa mais assustadora das ilhas. Atualmente, a China está cercada pela primeira cadeia de ilhas. Mas se a China tomar Taiwan, ela terá rompido esse bloqueio. A China já firmou acordos com várias nações das ilhas do Pacífico na segunda cadeia de ilhas, algumas com portos de águas profundas ideais para navios da Marinha. E se a China conseguisse tomar o Havaí, então seria uma reversão completa. Seriam os Estados Unidos que estariam encurralados. Além disso, a China está enviando navios de pesquisa perto do Alasca. A Newsweek mapeou parte disso. O que estamos vendo é como o Partido Comunista Chinês estrangula lentamente os Estados Unidos, cortando o acesso aos oceanos e rotas marítimas do Pacífico e do Ártico. Não podemos deixar de reagir, pois começa com nós ficamos com o Havaí Oeste, vocês com o Havaí Leste, depois vira vamos tomar o Havaí e em seguida vamos tomar o Havaí e o Alasca. E quem sabe o que vem depois disso? Mas há uma boa notícia. Mesmo com esses mapas submarinos detalhados para a guerra submarina, a frota de submarinos da China não é invencível. Em 2024, um dos submarinos nucleares mais novos da China simplesmente afundou, não em alto mar, mas perto do seu estaleiro. É como sair da garagem e o motor explodir, o que coincidentemente parece algo que aconteceria se você dirigisse um carro elétrico chinês. E como relatei recentemente, houve uma grande purga na indústria de defesa da China após os fracassos vergonhosos da tecnologia militar chinesa no Irã e na Venezuela. Então não há motivo para ser derrotista. Mas também não há razão para excesso de confiança. A China está se preparando para a guerra. E nós? É por isso que estou tentando dar o alerta no China Uncensored, mas não posso fazer isso sem o seu apoio. Junte-se ao que chamo de Exército dos 50 centavos do China Uncensored, clicando neste botão e assinando meu site, chinauncensored.tv, livre da censura e do controle do YouTube. Seu apoio mantém o China Uncensored no ar. Sou Chris Chappell. Até a próxima.